aos céus. Pai, nós reconhecemos que este é o lugar, que nós queremos estar, que nós queremos habitar, Senhor. Nós entendemos, Pai, que não há lugar melhor, não há lugar mais satisfatório, não há lugar a não ser diante de Ti, Senhor, com nossas mãos levantadas, olhando diante da Tua gloriosa presença e Te dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aquele que move as águas, aquele que faz o novo surgir, aquele que revela diariamente o dom da vida para nós. Oh, Pai, nós nos rendemos, Senhor, nessa noite. Nós entendemos que esse é o lugar de habitação do cristão, diante da Tua presença. Eu te convido a você gerar mesmo nesse momento, irmãos, expectativas em Deus. Começa a elevar a tua voz chamando Ele de Pai. Pai, eu te reconheço, eu reconheço a Tua paternidade sobre a minha vida, Senhor. Eu reconheço a Tua paternidade sobre a minha vida, Senhor. Eu reconheço a Tua paternidade, Pai de amor. É a Tua paternidade que nos trouxe salvação. É a Tua paternidade, Senhor, que nos deu vida, que nos deu acesso. Foi o Teu amor por nós, Rei dos Reis. Abba, nós rendemos graças a Ti nessa noite, Senhor. E geramos expectativa na Tua palavra. Na Tua palavra. Porque Teu é o reino. Teu é o reino, Senhor. Teu é o reino. E a glória para sempre. Nós rendemos graças, Senhor, por Tua boa presença, por Tua boa palavra. E por essa noite que sairemos daqui potencializados, que sairemos daqui remexidos com a Tua boa presença, Senhor, para viver um tempo novo, um tempo de maturidade, um tempo de maturidade, um tempo de maturidade para usufruir das coisas dos céus. Ah, Senhor, eu te rendo graças, eu te rendo graças, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, irmãos, boa noite. Se você não falou com a pessoa que está do seu lado, dê a paz a ela aí, cumprimente essa pessoa que está do seu lado. Louvor, obrigada, vocês são bênção. E você pode ir sentando, cumprimenta mesmo. O nosso Deus é um Deus que nos chama para a comunhão, para a unidade. E esse é o melhor lugar para estarmos. Amém? Então vamos lá. Hoje nós estamos encerrando e começando, dando continuidade, né, pastor? No sentido de encerrando a série, mas dando continuidade na tua vida, esse tempo de oração. Amém? Essas quintas aí de oração, elas vieram mesmo para alicerçar algumas coisas no nosso coração, para que esse avião, esse foguete decole e não tem ré para oração não, viu? Agora é só a gente subir mesmo e orar, e isso é aquilo que o Senhor tem para nós. Ele trouxe essa série mesmo para nos saculejar, para firmar, para trazer um firmamento mesmo para a gente, uma consciência. E aí hoje a gente vai continuar com esse tema da oração. Amém? E aí, para uma introdução aqui, eu coloquei assim: oração é acesso. E quando eu fui pensando, né, é um tema que para mim ele mexe muito comigo, que borbulha muito no meu coração, é o tema da oração. E do Raros para cá, né, que as coisas mesmo potencializaram aqui para a gente nesse sentido. E eu meditando, o Senhor, Ele pontuava mesmo, de forma firme para mim, dizia assim: oração é acesso, oração é acesso. E eu fui mergulhando um pouquinho nisso, porque por um certo tempo, se a gente não parar para reanalisar o sentido de oração na nossa vida, a oração ela vai ficar como um cano de escape,
A oração vai ficar como um movimento de pedinte. A oração vai ficar em uma posição para quando dá tempo. A oração vai ser uma opção. Só que a oração, ela para filho é acesso. Imagina que para você poder entrar na casa do seu pai, que você olha seu pai e sua mãe, você reconhece eles, você não entra na casa de outra pessoa e diz, oi mãe, oi pai. Naquele momento não tem acesso nenhum. A pessoa vai dizer, quem é você? Por que você está aqui? Não tem acesso. Com Deus, o acesso que você tem a Ele diariamente é a oração. Amém? Então, os filhos, eu e você somos filhos, agora temos essa posição de filhos. Como ganhamos esse grande presente, automaticamente a gente ganhou esse acesso. Que se não for usufruído da maneira certa, nós vamos estar em déficit. Quem vai perder somos nós. Muita coisa vai passar, mas a gente não vai conseguir ter a dimensão do tanto de outras coisas que poderiam ter acontecido se a gente tivesse firmado o acesso realmente em Deus. Falando de acesso, a gente vai lembrar lá do princípio, a gente vai ter todo aquele movimento mesmo de Adão, Eva, perdeu, enfim, todo aquele processo que hoje não vai ser o meu foco aqui, mas eu acredito que você já deve ter ouvido falar em algum momento. Se você congrega aqui, você tem esse assunto bem definido dentro de você. E a gente entende que Jesus, ele veio para nos dar esse acesso de volta. Ali na cruz não foi um ato simbólico, foi um ato de verdade. Foi uma ação. Na cruz, o Senhor não disse, eu vou fazer um simbolismo aqui para que você ache que você tem alguma coisa, não. Ele foi lá e disse, eu estou te dando, aqui é real. Eu vivo para que você viva em mim. Para que a sua vida, a partir de então, seja firmada. Firmada em uma verdade que é viva. Amém? Então, a gente entende que a oração é uma posição terrena para o filho ter acesso ao reino celestial. Então, aqui na terra, é meu dever e seu dever estarmos nesse movimento de oração. A gente está saculejando mesmo essas águas para que as coisas elas possam fazer um sentido dos céus aqui para a terra. Então, a gente precisa entender, né, e aprender mesmo que acessar não é barganhar com Deus. A oração não é um lugar de barganha. A oração é um lugar de certeza. Você não vai no supermercado dizendo, vou ver se tem comida ali. Você vai no supermercado sabendo, eu sei que tem comida. Então, orar é uma convicção do que tem do outro lado. Orar não é se olhar para ver o que tem do outro lado. Deixa eu ver o que tem ali. Não, porque quando você entende o que tem do outro lado, você tem convicção. E eu vou só citar aqui para vocês, Mateus 21, 22, que diz, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Lá em Marcos 11, 24, só citando também, diz, portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão. E assim sucederá. Alguém só pede se tiver convicção que alguém tem. Com Deus não é diferente. Então, a oração é uma convicção do que está do outro lado. O que é que eu vou acessar do outro lado? O que tem do outro lado? E quando eu falo do outro lado, para ficar bem claro para você, é o reino dos céus mesmo. Nós estamos na terra, mas eu acredito que está bem firme, mas eu vou repetir isso para você, mas você não é cidadão da terra. Você está na terra, mas é cidadão dos céus. Amém? Então, automaticamente, eu já vou crer e entender que os seus padrões terrenos já estão mudando para os padrões divinos por essa consciência. E aí, quando a gente entende aqui em Mateus, Marcos, e tem outras passagens que também pontuam sobre isso. Se eu fosse trazer todas aqui, a gente teria outras que falam se crer, se crer, se crer, se crer. Porque a oração é uma consciência, é uma convicção, como eu te falei, do que está do outro lado. Nós não oramos crendo no que queremos. Amém? Nós oramos por crer que tem disponível. Eu vou repetir para você entender bem isso.
Nós não oramos por crer no que queremos. Nós oramos por crer no que tem disponível. Se eu tenho exemplo, eu estou aqui com essa Bíblia, digamos que fosse um outro objeto, eu não vou estar orando crendo em um objeto. Eita, eu quero tanto um carro. Não, eu creio porque Deus tem disponível uma fonte segura para eu acessar e conseguir meu carro. Ele vai renovar minhas forças, Ele vai me dar mais trabalho, Ele vai me dar estratégia. Então, eu sei que está disponível. E aqui eu estou orando, eu estou crendo, não porque eu estou dizendo, Senhor, será que? Mas eu tenho uma consciência, eu tenho uma convicção. Senhor, tem aí. Eu busco para cá. Eu chamo a existência. Amém? Então, orar é convicção. Orar não é tentativa de mudar de ideia, não é barganha, é convicção. E para a gente gerar essa convicção dentro de nós mesmos, o Senhor, Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que Jesus nos deu um modelo de oração. E esse modelo de oração é tão certeiro, ele é tão encaixadinho, que às vezes por a gente repetir, ou ter repetido em alguma fase da nossa vida, bastante vezes, a gente acaba não entendendo o poder que tem nessa oração que Ele nos instruiu. A estrutura da oração modelo que Ele nos instruiu, que é o Pai Nosso, que eu acredito que você já deve em algum momento ter declarado, ter orado mesmo a essa oração. E a gente vai mergulhar um pouquinho nessa oração do Pai Nosso. Em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9, diz assim, né? A partir do verso 9 diz: vocês devem orar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então, nesse primeiro momento, a gente já entende que existe um reconhecimento de paternidade, de honra e de relacionamento. Porque ninguém chama um estranho de pai. Pai é uma posição realmente de aliança. É um reconhecimento. Então, quando ele traz para nós esse primeiro verso, que devemos orar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, ele nos chama mesmo para a consciência que nós temos um pai. E que nós temos um pai que não é ausente. Nós não temos um pai que faz pouco. Nós temos um pai que faz tudo, que é presente e que ele preenche como um todo. E aí, na sequência, meus irmãos, o verso 10, aí é forte, como diz meu irmão Arthur. É extra forte. E aí ele diz assim no verso 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Que o reino seja manifestado na terra, as coisas do céu vindo para a terra através dos que oram. O Senhor está dizendo para nós mesmos: ei, você em oração, você está extraindo coisas dos céus para a terra. Você não está jogando palavras em vão, você está reconhecendo. Senhor, aí no teu reino tem o que eu preciso para a terra nesse momento. E como cidadão celestial, embaixador de Cristo, eu chamo essa existência. Que venha para a terra, que venha para a terra, que venha para a terra as coisas que existem no teu reino. Aleluia. Então, quando a gente começa a orar, que a gente reconhece essa paternidade, que a gente chama a existência desse reino, porque, Senhor, eu sei que no teu reino tem, eu chamo essa existência. No verso 11 diz: dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Eu me alegro, minha gente, eu estou feliz com essa palavra, viu? Porque o Senhor, Ele realmente me trouxe um despertamento, desde o primeiro momento que Ele me deu essa palavra, e como ela aquece o meu coração. E aí, quando diz aqui no verso 11, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia.
Queridos, não há falta nos céus. Não há- você entende que nos céus, eles nem precisam comer pão lá, mas ele dá. Ele supre o reino terrestre com coisas que materialmente lá, eles estão na glória, eles estão em um patamar muito bom. Mas ele nos dá. Ele diz, ei filho, eu supro. Filho, está tudo certo. Hoje, qual é o de hoje? Está disponível. Está disponível, porque o pão nosso de cada dia eu te dou. Eu renovo a tua força. E aí eu quero dizer para você, se você está gerando ansiedade pelo teu amanhã, lança fora a ansiedade e reconhece que o teu Deus é o que te dá o pão nosso de cada dia. Não é o teu salário que vai no supermercado, mas é os céus que libera para a terra, para o teu armário estar abastecido. E aí a gente entende que há um suprimento abundante nos céus. Abundante. E no verso 12 diz, perdoa as nossas ofensas. Perdoa as nossas ofensas. Como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Olha que maravilha. Olha que bênção. Sabe, nesse verso, sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Ei, você já tem que ter a mentalidade de Cristo. Você já tem que ter renovado a sua mentalidade. Porque quando o Senhor diz, quando aqui na oração diz, perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aquele que nos ofende, nós entendemos que nos céus não precisa ter perdão, porque lá está tudo ok. Mas Jesus, quando veio, ensinou sobre o perdão e diz assim, anda em perdão. Porque eu não vou conseguir gerar uma identidade mesmo divina em você, uma identidade celestial em você, se você não tiver firmado em você a identidade mesmo, as marcas de um cristão. E o perdão faz parte das marcas do cristão. Se você ouvir um cristão com rancor, você vai dizer, oxe, que cristão é esse? Porque faz parte da identidade, está intrínseco, tem que ser, não é escolha, perdão não é escolha. Então, o Senhor, Ele perdoa as nossas ofensas. Mas assim como nós perdoamos aquele que nos ofendem. Então, quando a gente entende que já não é mais uma escolha ser como Cristo, agir como Cristo, ter a mentalidade de Cristo, porque a partir daí as minhas orações, elas realmente vão fazer sentido na estrutura que o Senhor nos ensinou. Não faz sentido a gente ir para os pés do Senhor, orar, e a identidade dele não está estampada em nós. A gente então é pedinte. A gente não é filho. Porque aí você chega, eu não sei se você já passou por isso, e acredito que sim, que é muito comum. Você está na rua, estaciona seu carro, vem alguém. Pagou o teu IPVA? Pagou o teu carro? Não, mas tem alguém ali que pede. Me dá uma moedinha. Tem um pedinte. Tem alguém que pediu. Olha, vou olhar teu carro. Então, a nossa posição não é de pedinte. A nossa posição é a consciência mesmo de identidade. Quem eu sou como filho me faz ter as características do pai. Tem pessoas que olham para mim e que conhecem os meus pais, eles já me identificam. Ei, você é filha de eu? Eita, como sabe? Não, porque é seu olho, porque é o jeito que você fala. Você é irmã de fulano. É porque vocês se parecem muito. É estampado. Filho tem identidade. Filho não escolhe como vai ser. Eu vou dizer, vou trocar meu olho. Vou colocar um formato diferente. Não dá, queridos, porque a gente precisa ter uma consciência que não tem como andarmos distante de quem nos criou. A identidade não tem como ser outra. Então, quando a gente vê essa estrutura do Pai Nosso, nessa parte o Senhor está dizendo, ei, já cuida, se tiver atrasado, corre, e se tiver já nessa roupagem de mentalidade de Cristo, já usufrui dela. Porque você vai ter acesso. As suas orações vão acessar os céus quando ela tem uma estrutura correta. E aí, no verso 13, para finalizar, diz, e não nos deixe cair em tentação,
mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí no Senhor a gente vê que ele finaliza essa estrutura dessa oração modelo dizendo assim: eu te dou força, confia em mim, porque meu é o reino, o poder e a glória para sempre. Está tudo certo. Confia, lança as tuas orações. Mas aí a gente vê que no início do capítulo 6, o Senhor também fala ali que não é uma oração para a gente estar repetindo. Não é para a gente ficar, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Não, ele não nos diz isso. Ele diz assim, ó, você agora tem uma estrutura. Agora, pega a estrutura que eu te dei e organiza as tuas orações em cima dessa estrutura. Começa a ter consciência do que você está pedindo. Porque sem consciência, sem resposta de oração, a gente vai estar todo dia, eu quero isso, aí daqui a pouco, Senhor, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Não, o Senhor, ele não está brincando de quebra-cabeça com a gente. Ele quer filhos firmados. Filhos que usem da identidade dele para saber mesmo conectar na terra coisas dos céus. E um dia eu ouvi uma mulher de Deus dizendo assim: não adianta você dizer dinheiro venha, se o dinheiro quando vem não tem propósito divino na terra. Você não vai ser só abastecido para comer seus frutos. A árvore não come fruto, a árvore dá fruto. Então, a partir do momento em que a gente sabe dar os nossos frutos, essa árvore ela se torna frutífera, frutífera, frutífera e abastece a todos aqueles que estão ao seu redor. Então, a minha e a sua consciência em Deus é realmente compreender que a gente não está brincando de ser filho. Nós somos. E filho tem. Filho tem. Independente, filho tem. Ele pode errar, voltar, mas quando ele volta, o pai está aqui e dizer, filho, vem cá, se ajeita. Muda algumas coisas, ajusta, eu estou aqui. Porque quem é pai entende bem o que é esse sentimento. Pai e mãe, né? Entende bem o que é esse sentimento. Então, com o Pai Nosso, Deus está nos dizendo, você está pronto para ser cidadãos dos céus mesmo. Porque você sabe extrair dos céus para a terra o que você precisa. A sua confiança está em mim. A sua confiança está em mim. E esses dias eu tenho tido mesmo uma nota no meu coração de que essas séries de oração, ela veio com uma roupagem de maturidade. Ela veio trazer a gente de um estilo de oração para nos colocar em um estilo de maturidade mesmo, de saber, Senhor, eu sei o que eu estou pedindo. Senhor, eu entendi que eu não estou aqui só para abastecer os meus celeiros. Eu estou aqui para que eu possa mover os celeiros dos demais, para orar pelos demais, para acessar os céus e que a tua palavra realmente ela seja viva e eficaz aqui nessa terra. Então você não tem acesso a lugar nenhum com chave errada. Você não vai ter resposta se você estiver só orando de forma errada. O mundo da oração, ele não gira em torno do meu nem do seu umbigo. Existe algo muito maior do que a nossa vontade. Do que os nossos desejos. Então você acessará as coisas dos céus, colocando em prática os padrões dos céus. Lá em Mateus 18 é um verso até bem conhecido. Até citado, né? A gente acaba citando em algumas situações, que diz assim, Mateus 18. Em verdade lhes digo, que tudo o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Quero te dar uma boa notícia. Quando a gente fala aqui de ligar na terra, a gente não está falando sobre qualquer coisa. Ah, quero ligar na terra agora isso aqui. Não quero mais não. Não. A gente está aqui quando é citado nesse verso, Mateus 18, ele está dizendo assim, ei, você foi chamado
para na terra acessar coisas que tem nos céus. Ligar coisas que tem nos céus. Não é ligar só coisas da sua vontade, coisas do seu desejo, coisas que venham simplesmente para você se esbaldar. Não, mas é uma consciência. Você está ligando na terra algo que tem no céu e vai ser desligado no céu quando você desligar algo aqui na terra, mas vinculado aos padrões dos céus, não aos nossos padrões terrenos. Uma tomada, se você for em um armazém, comprar só o interruptorzinho e você ficar apertando ela, ó, tuc, 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 não vai dar nenhum choque em você, porque não tem energia ali. Agora, quando você conecta uma tomadazinha dessa, a essa fiação, que você coloca um objeto, pá, a luz, o som, o que você precisar na sua casa é ligado. A torneira não entrega água, só a torneira. Ela entrega água se ela tiver uma encanação. E como é que você quer entregar coisas dos céus se você não se conectar com ele? Como é que você quer ligar na terra e ligar nos céus coisas que não têm a encanação dos céus? Coisas que sejam feitas da própria vontade. Do comer os próprios frutos. E aí a gente entende que essa conexão, essa encanação, entre aspas, ligada, vai te dar direito, vai te dar ousadia, vai te dar suprimento, vai te dar toda a abundância que você precisa aqui na terra. Porque você não está brincando de ligar qualquer coisa, você sabe o que você está ligando. Você sabe com quem você está conectado. Você sabe a roupagem que você tem que usar para poder usufruir, extrair realmente tudo que está disponível. Então, a oração, ela move as águas paradas. Se na sua vida tem alguma coisa parada, comece a saculejar na oração, porque ela move. A oração tem poder de mover até mesmo aquilo que você não tem consciência que está parado. Porque se você orar em línguas, até o Espírito Santo vai sinalizar, você está orando por isso em algum momento. Que você, eita, eu estou orando por isso. Ele vai poder te revelar isso em algum momento. E aí, um ponto específico sobre a oração, né? Inicialmente, a gente estava vendo aqui sobre acessar, sobre esse poder do acesso mesmo, sobre o orar corretamente, sobre tirar as roupagens da terra, ligar mesmo aos céus, coisas dos céus para a terra. Amém? E aí, um outro ponto aqui é, aprenda a ter uma causa. Você tem uma causa de oração? Quais são as tuas causas de oração? Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher, acho que foi numa live, foi bem curtinho, ela estava desesperada. E aí a oração dela, na hora que eu vi o desespero, eu parei assim, bem rapidinho o vídeo, e ela gritava e ela dizia, Jesus, volta, Jesus, volta, Jesus. E eu fui entender aquilo a ela, volta Jesus, porque eu não aguento mais isso, eu não aguento mais guerra, eu não aguento mais crianças sofrendo, eu não aguento mais tal coisa. E aí ela estava chamando Jesus para resolver um problema que era da terra. Volta Jesus para resolver o problema da terra, volta Jesus para resolver o problema da terra. Só que quando Jesus voltar, ele não vai mais resolver problema, ele vem buscar. Quando Jesus voltar, ele vai buscar uma noiva preparada. Uma noiva intocável, uma noiva com vestes brancas, purificada. Ele não vai vir resolver problemas. Agora, se eu e você estivermos com acesso a ele, a gente é que não vai ver essas coisas, porque a gente vai estar com ele. E aqui as coisas vão se resolver diante do processo aí que a escatologia vai explicar, que eu não vou entrar nesse mérito aí. Amém? Então, vamos entender que quando a gente tem uma causa, nós mudamos as coisas na terra, no sentido mesmo de orar por aquilo. A gente vê as coisas acontecer, porque a gente está chamando a existência, coisas dos céus, para aquela situação. Para aquela situação ali. E ela vai ser revertida, porque tem poder suficiente e abundante no céu para transformar qualquer coisa aqui na terra. E tem o capítulo 12 de Atos, eu estava meditando sobre ele, e ele também aqueceu meu coração demais. Que Atos 12, 5, que diz assim:
E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Mas a igreja orava. A igreja orava. A igreja somos nós. Nós nos movemos. E aí, pulando um pouquinho depois, se você puder até ler mesmo todos os versos. Atos 12, a partir do verso 11 e 12, diz assim. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo. Nesse meio tempo aqui, Pedro estava preso, né, só para te contextualizar, estava preso. E ele começou a ver algumas coisas acontecendo. E ele achou que ele estava tendo uma visão ali. Mas ele não estava tendo uma visão, não. Era um anjo mesmo do Senhor, que foi enviado para libertar ele ali naquele momento. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Muitas pessoas estavam ali orando. Muitas pessoas estavam ali orando. Qual tem sido a tua causa? Quando você se reúne com 2, 3 ou mais, qual tem sido a tua causa? Por quem vocês têm orado? Quais são as causas, até mundiais mesmo, que você tem pego e declarado sobre aquilo e falado, não, isso aqui está errado. Porque eu não sei se acontece com você, mas comigo, quando alguém começa a falar alguma coisa comigo, que eu entendo que nos céus tinha aquilo para resolver dentro de mim, já fica assim, o Senhor resolvia isso. Meu Deus, ela não sabe, ele não sabe, tem uma fonte disponível. Mas se eu e você sabemos que existe essa fonte, eu e você temos o papel de reverter as coisas na terra orando. Não é dormindo, não é fofocando, não é no Instagram, não é repostando a fake news, é orando. Meu Deus. Se as portas de uma prisão se abriu para Pedro sair diante da oração, queridos, que é que eu e você não podemos fazer por intermédio da oração? Senhor, com essa consciência mesmo de que quando eu e você oramos, nós pegamos causas. A gente para de orar só por nós mesmos. E a gente abraça a causa do vizinho, abraça a causa do nosso ministério, abraça a causa dos nossos departamentos, abraça a causa de alguém que liga para a gente que pede socorro. A causa, ela move a gente. Comigo acontece assim, quando uma causa chega para mim, eu por um tempo eu dizia assim, Senhor, eu não sei o que acontece não, mas quando vem um problema, o povo se entristece, eu fico preocupada. Em mim, me dá uma força, que parece que eu vou arrancar o problema com... É uma fé diferente que chega naquele momento. É uma fé diferente que eu começo a orar por aquilo e eu sinto, hoje eu entendo quando o dom da fé está operando, hoje eu tenho consciência, mas eu não tinha. E era diferente e eu pegava aquilo ali com garra e eu dizia, está errado, assim não. E um dia tinha uma causa na minha família, questão que resolvia só na justiça. E aquilo incomodando os meus. Aí teve um dia que eu me levantei assim, escutando. Eu disse, rapaz, isso está errado. Como é? Essa situação assim. E aí eu me levantei e eu comecei a orar por aquilo. Mas eu não comecei só a orar. Eu comecei a orar em uma operação de fé, num nível diferente. E aí eu comecei a declarar que a própria justiça ia resolver aquilo. A justiça não ia vir para gerar um dano. Ela ia vir resolver aquilo. E eu comecei a orar por aquilo e acalmei ali aquele momento, passou, chegou o final de semana. Minha irmã ligou para mim e disse, olha, tu não sabe. Eu disse, não sei, me conte. Aí ela disse, fulano veio aqui, que era a pessoa da justiça lá. Aí eu,
Butiquei os olhos, e aí? Aí ela disse, ele deu a solução. Queridos, diante dos meus pais, da minha irmã, o homem simplesmente, e eu amo quando eu escuto essa frase, eu não sei porque eu estou fazendo isso. E aí ela disse, eu não sei, ele disse assim para mim, Tamires, eu não sei porque eu estou fazendo isso. Aí eu disse, eu sei, minha irmã, porque foi exatamente como eu orei. Foi exatamente o posicionamento que eu pedi ao Senhor. E eu disse, Senhor, traga alguém que traga solução. Não vai levar nada no sentido de gerar um conflito, não vai levar nada no sentido de gerar confusão aqui dentro. Ele vai chegar e vai trazer solução. E aí chegou lá o homem e disse, eu não sei por quê, mas sabe como é que você resolve esse problema? Faça isso, isso, isso. É só isso. Agora, porque a justiça, ela gosta de mexer aqui, puxar ali, não sei o que. Estava feito. Resolveu o problema. Então, quando a gente entende, queridos, que a estrutura da nossa oração, ela realmente extrai coisas dos céus para alterar a terra, nós estamos tranquilos diante de situações. Porque o Senhor dá com base mesmo naquilo que a gente crê. E naquele momento eu cria completamente, com a minha total convicção, que simplesmente as coisas ali tinham uma solução de Deus. Não era impossível, porque Deus, Ele faz coisas que, humanamente falando, a gente vê como impossível. E até aqui em Jó, esse verso tinha no nosso estudo, Famílias Fortes, dessa quarta-feira, Jó 42:10, que diz, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhes o dobro de tudo o que antes possuía. Aleluia. Ele é um Deus de facilitação. Quando as nossas orações estão conectadas com os céus, entendendo mesmo esse funcionamento entre a terra e o céu, não tem um vácuo não, viu? Entre a terra e o céu tem um reino. Existe um reino entre esse espaço aqui, que nós humanamente falando não vemos, mas espiritualmente temos uma convicção que ele existe. E ele não é para ocupar espaço no globo, no universo, não. Ele é a nossa habitação, é a nossa casa, onde aqui na terra nós só somos os embaixadores desse reino. E aí, voltando só para concluir essa questão do ter uma causa, quando eu peguei a causa de alguém que era meu, que nem conhecia o Senhor, simplesmente a minha fé moveu algo que nem eles criam, mas a minha fé estava posicionada. E tem uma frase que eu sempre digo, quando eu estou diante de uma oração, que eu olho assim e eu faço, Satanás, eu estou falando com você. Fulano não crê como eu creio, não, mas eu creio e eu cheguei. É instantâneo, minha gente. E quando eu me posiciono mesmo em indignação com aquilo, eu olho para a situação e eu digo, Satanás, está errado. Não é assim não. Tira as mãos, eu cheguei. Quem sou eu, Tamires? Não, embaixadora do reino. Filha de papai. Filha de papai que entendeu o pai que tem e entendeu o reino que está sobre ela, liberando toda a fonte para viver nessa terra. E eu quero te convidar a ficar de pé, porque hoje a gente tem uma consciência mesmo. O louvor pode vir. Queridos, intercedam mesmo pelos seus. Como a gente costuma dizer, entre na brecha mesmo pelas causas. Porque se não for eu e você que gerarmos essas mudanças na terra, quem vai ser? Se eu e você não se posicionarmos como filhos, que entendem o poder que há nos céus, quem vai mover essa terra? É
economia. Não. É o reino. É um reino que é suprido. É um reino que é abundante. É um reino que olha para mim e para você e diz: ei, filho amado, eu estou cuidando de você. Agora para de ouvir as tuas vozes e escuta a minha voz. Para de andar no teu padrão e anda no meu padrão. Para de achar que é como você quer. Para de achar e começa a viver. Porque o cristão, quando reconhece, quando conhece realmente o Pai que tem, ele começa a ver diferenças em todas as áreas da sua vida. Nada mais fica parado. As coisas se movem. E eu convido você a fechar os teus olhos mesmo. Vamos gerar esse ambiente de fé. Vamos ativar mesmo essa fé. Essa fé que crê naquilo que não vê, mas sabe que somos embaixadores. E Satanás, ele não tem autoridade diante do reino, diante daqueles que são embaixadores de Cristo. Porque nós entendemos que temos um acesso. Oh, Senhor! Nós te agradecemos, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor. E eu tenho uma direção mesmo. De chamar aqui você que se identifica com um chamado intercessor. Você que diz: Tamires, quando uma causa se levanta, acontece uma indignação dentro de mim. Se você tem um chamado mesmo, você percebe em Deus, orar é para todo mundo. Mas tem algumas pessoas que o Senhor chamou de maneira específica para coisas específicas. E se eu fosse você, eu não perdia tempo não. Se você sabe que o Senhor te chamou para esse lugar de oração, esse lugar onde não tem cansaço não, tem que passar por cima mesmo. É um lugar que o Senhor te confiou. É um lugar que o Senhor te confiou. E eu quero te motivar você a chamar mesmo a existência com essa consciência de hoje. Em 1 Coríntios 12, para vocês que estão aqui na frente, prestem bem atenção. Que diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito Santo, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro é dado a palavra do mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder, poder para operar milagres, poder para operar milagres, poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outra variedade de línguas e ainda outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Pelo mesmo e único Espírito. E Ele a distribui individualmente, cada um como quer.
Ele tá disponibilizando. Ele está liberando ferramentas. Ele está liberando ferramentas. Ele está liberando ferramentas. 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 Dons em operação. Dons em operação. Dons em operação. Dons em operação em nome de Jesus. Ah, queridos, há presentes dos céus para vocês. Há presente dos céus para vocês, intercessores. Presente dos céus para vocês, intercessores. Banhada, mãos para curar, mãos para tocar e as coisas acontecerem. Mãos para as coisas acontecerem através do poder de Deus. 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 Eu não vou impor as mãos sobre vocês, porque o Senhor disse: hoje a fonte jorrará dos céus para a terra, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ramamanaia Soria, Remramanaia Sundombrodeira, Ramamanaia Séria. E a segunda direção que eu tenho é sobre causas impossíveis. Causas impossíveis. Se alguém aqui hoje tem causas impossíveis, que você olha e diz: só Deus. Hoje é o dia do só Deus. Do só Deus. Do só Deus. E eu queria chamar vocês que tem causas impossíveis, rapidinho aqui. Causas impossíveis aqui. Embaixadores de pé aí. Embaixadores de pé aí. Embaixadores de pé aí. Embaixadores. Ei, vocês que não vieram aqui na frente, são os embaixadores. São os embaixadores. Vocês vão pelejar pela causa deles. Vocês vão chamar a existência pela causa dele. Porque Satanás não tem mais, não tem mais, não tem mais, não tem mais legalidade. Acabou, 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 acabou. Papéis se movendo, de baixo pra cima mesmo, de baixo pra cima mesmo. Justiça chamando vocês. Ei, eu quero resolver. 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 O céu está dizendo hoje: eu quero resolver. Eu quero resolver. Eu creio, Pai, oro pela vida dos meus irmãos, Senhor. Eu creio, Senhor, em uma fonte jorrando, 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 em uma fonte de solução jorrando, em uma fonte de solução jorrando, fonte de solução chegando em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Solucionado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Solução dos céus. Oh, Rabaia Xúria, Neira Marnaia Séria.
presença manifesta. Há uma facilitação, Márcio. Tu estás
Pastor Júnior, dons de curas, dons de curas, dons de cura, dons de cura, sendo evidenciado cada dia mais. Hoje, quando eu orava pela manhã, o Senhor, Ele me mostrava que hoje é dado a largada em um novo nível de operação. Um novo nível de operação nos volume dos céus banhando a sua cabeça e jorrando por todo o seu corpo. As suas mãos tocarão e curas instantâneas serão evidenciadas ali. Vista a olhos nus a sua oração sobre cura, de longe, vai chegar em outros estados, vai chegar em outras nações, pelo dom em operação de cura na sua vida. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pela vida do pastor, pela vida dos meus irmãos. Eu te agradeço por essa palavra